Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Ateísmo em PT, todas as coisas do ateísmo em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. No programa de hoje temos notícias, depois temos um segmento sobre opinião, neste caso em particular nos evangélicos brancos nos Estados Unidos e a sua ligação com Donald Trump, e depois as nossas despedidas. Mas para já vamos começar com notícias que têm a ver com um estudo muito interessante feito por este grupo Best Countries, que em particular fizeram uma sondagem à volta do mundo com 21 mil pessoas de várias religiões, e o que é interessante neste estudo é que uma maioria dos respondedores determinou que crenças religiosas são a primeira fonte de conflito no globo. Isto cria uma situação de nós contra eles, que aliás o próprio Sam Harris costuma falar muitas vezes nisso, e passo a citar o Sam. Ele diz: quando as sociedades se quebram, quebram-se normalmente em linhas tribais. Neste caso, as pessoas veem-se como nós somos diferentes dos outros que estão, neste caso, do outro lado da barricada. E, em particular, e como vocês podem ver aqui pelos dados que apresento em cima do US News, como vocês podem ver a nível de taxa de respostas, 30% dizem que essas crenças religiosas são a maior fonte para conflitos, assim também como podem ver o poder, a economia e crenças políticas até vêm bastante baixo. Dizer que, e também, mais uma vez, num estudo, neste caso do Departamento de Psicologia da Normandale Community College, o investigador Andrew Tix diz que quando se trata do sagrado, que as pessoas reagem de uma forma ainda mais violenta. Portanto, as pessoas diferem muito, e posso citar, as pessoas diferem muito quando é trazido o sagrado para a questão. E, portanto, neste caso, é o que a gente vê no nosso mundo. Os cristãos de um lado, por exemplo, os muçulmanos do outro, os judeus do outro, o hindu, todos eles estão muito convencidos da sua certeza que a sua religião é que está certa e as outras estão erradas, e o seu Deus é que fala com eles e os outros não existem. E depois, como vocês podem ver, as pessoas reagem dessa maneira negativa e com toda a razão, a dizer que a crença religiosa é um dos melhores preditores de conflito global. Muito bem, continuando nesta conversa e numa notícia que eu já trouxe aqui antes, que tem a ver neste caso com o Egito e com a tentativa de criminalizar o ateísmo, há aqui um desenvolvimento que eu achei muito interessante num jornal egípcio chamado Al-Sharouk, aquele que é o responsável pelo Comitê para a Religião no Parlamento Egípcio, um senhor que se chama Amr Amrouche, escreveu um artigo de opinião onde ele dizia: o fenómeno do ateísmo é promovido como liberdade de crença, mas isso é totalmente errado. O ateísmo deve ser criminalizado e categorizado como um desrespeito pela religião, porque o ateísmo não só não tem doutrina, como insulta as religiões abrahâmicas. É curioso ver esta questão das religiões abrahâmicas, ou seja, meter tudo no mesmo saco, que é no estilo... É verdade que os islamitas não têm qualquer respeito pelos judeus e têm um completo desrespeito pelos cristãos, mas como é uma questão política, metem tudo ao barulho e dizem: os ateístas, eles ofendem toda a gente, ofendem cristãos, judeus, muçulmanos, não somos só nós. Portanto, este truque aqui bastante visível e que não nos escapa. Mas eu trago esta notícia aqui à conversa porque houve um artigo de opinião que foi publicado no Egypt Today, daquele que é considerado como um dos intelectuais na sociedade egípcia, que é Khaled Salah. E Khaled Salah, só para vocês verem o tipo de linguagem que ele utiliza, como podem ver aqui, e passo a citar: os perigos do terrorismo são conhecidos, mas nem toda a gente sabe que o ateísmo e o terror são igualmente destrutivos. Ateísmo também enfraquece a identidade e põe em questão as crenças, a história, os símbolos religiosos, os profetas, os companheiros do profeta, os seus seguidores, e ultimamente leva ao colapso da fundação de nações e das suas crenças sagradas. Portanto, estão a ver o nível de discurso. Portanto, neste caso, de um intelectual, e eu tenho aqui a imagem de Salah. Portanto, este homem publica uma opinião como estas, e claro que isto é absolutamente inflamatório. Comparar o ateísmo com o terrorismo e dizer que o ateísmo pode destruir uma nação, também é fácil compreender que eles assim o acreditem. Portanto, este pessoal está numa certa parte a defender-se. Mas o que é preciso é a comunidade ateísta, principalmente, mostrar que isto não é verdade e que estes medos são infundáveis. Nós somos totalmente a favor da liberdade de crença, desde que não se metam na nossa vida. Mas há aqui mais uma parte importante no mesmo artigo,
de Salah, eles são muito inteligentes, tal como há bocado viram a questão de se meter no saco as religiões abraâmicas, também aqui reparem nesta linguagem, e passo a citar. Os conteúdos ateístas, assim como o cepticismo, são também muito resultado da ação de certos grupos, como é, por exemplo, o autoproclamado Estado Islâmico, a Muslim Brotherhood, o Hezbollah e muitos outros. Estou a citar. Como um resultado destas ideias fanáticas que transformam o Islão numa parada de violência, isto beneficia os interesses políticos, neste caso ele está a falar dos ateístas, e um anti-religião pode nascer e crescer. Diz ele, para acabar, graças à violência e à beligerância daqueles que são considerados ou que são autoproclamados como islamitas, os ateístas estão para chegar. E, portanto, reparem aqui a inteligência não é à toa, portanto, este é um dos pensadores neste momento no Egito, Khaled Salah, mas reparem na nuance que é, bom, isto a culpa é do ateísmo, a certa parte a culpa também é nossa, ou nossa, não nossa, mas aqueles que dizem ser islamitas, porque esta violência faz as pessoas sentirem-se desconfortáveis e se sentirem desconfortáveis começam a pôr em questão a religião e as suas crenças. Portanto, tudo isto é muito inteligente e estas são as pessoas com quem nós temos que lidar, porque se por um lado o ateísmo é o fim de uma sociedade, por outro lado, mas não é só por culpa deles, é por culpa da violência. Portanto, dou uma no cravo e outra na ferradura, e isso é muito inteligente essa parte, é este o estilo de adversário intelectual com que temos que lidar. Mudando agora de país, mas ficando aqui em Portugal, vocês já conhecem o André C. O André C teve cá da última vez. Portanto, o André C, neste caso, é o nosso colaborador aqui no Ateísmo MPT, que quer se manter anónimo. Vamos ver se um dia destes isto muda. Mas o André enviou-me uma mensagem, uma notícia que ele queria fazer aqui referência. E neste caso tem a ver com o Parlamento Português ter recusado uma petição para banir as testemunhas de Jeová de Portugal. Neste caso, o Parlamento recusou essa petição porque legalmente isto não pode ser, portanto, não pode passar, nunca podia passar, porque há liberdade religiosa. Estas petições online, que neste caso foi até feita pelo subscritor, que é o José João Felgueiras Grego, que alegava que, neste caso, as testemunhas de Jeová são uma organização religiosa contra a cidadania, contra o sangue, mentalidade extremista, discurso de ódio e uma ditadura que destrói os sonhos das pessoas. Isto é a linguagem da petição, mas como eu estava a dizer, isto foi recusado, por causa de constitucionalmente nunca podia ter passado, portanto não pode haver banir de uma religião em Portugal, mas neste caso em particular o André enviou-me aqui uma pequena mensagem para eu vos ler, porque o André, estava preocupado com uma coisa e vou dizer aquilo que ele me escreveu. Porque tem a ver com uma outra situação que está a acontecer neste momento em Portugal, que todos vocês sabem do que é, e passo a citar o André que nos diz assim: por muito que não se concorde ou se ache estranho os valores e os rituais, é sempre de respeitar a liberdade religiosa, um dos pilares da democracia ocidental. Mas os seus dogmas não estão acima das leis civis. Pior ainda, quando uma destas organizações está mais próxima de uma organização com fins lucrativos, muitas vezes sem impostos, ou de um sistema de manipulação e extorsão disfarçada de pessoas do que é uma religião, deve ser encarada como uma organização criminosa. E eu concordo totalmente com o André C., porque realmente às vezes estas organizações roçam aquilo que é legal e, como eu há bocado estava a dizer, temos um exemplo, enfim, em Portugal neste momento muito premente, com a questão por causa da IURD e da adoção de crianças, e aí concordo totalmente. Claro, nunca o banir, nunca o proibir, como foi a petição que entrou na Assembleia da República, mas o controle do Estado de dizer, pronto, quando certas atitudes acontecem, são contra a lei e as igrejas devem ser punidas por isso. Não devemos ter qualquer pudor em aplicar a lei no que se trata, neste caso, de situações como estas. Portanto, ficamos aqui pelas notícias, pelo nosso focus desta semana e agora uma secção da opinião sobre o que está a passar nos Estados Unidos neste momento com o movimento evangélico. Muito bem, estou de volta e como eu já disse aqui várias vezes, portanto, tenho um grande interesse pelo que se passa nos Estados Unidos, nem que seja por ter lá vivido durante 4 anos. E uma coisa que aconteceu agora há pouco tempo, enfim, escandalizou quase toda a América, menos aquela facção que é a facção
evangélica branca americana, que a gente bem a conhece e que até deu a eleição a Donald Trump, foi que um advogado de Donald Trump criou uma empresa privada, neste caso uma que se chama nos Estados Unidos uma LCC, para poder pagar a uma atriz porno $130 mil para ela nas vésperas da eleição para a presidência, para ela se manter calada em relação a um caso que teve com Donald Trump que durou à volta de 6, 8 meses. Nessa altura dizer que a atual mulher do presidente dos Estados Unidos, Melania Trump, tinha acabado de ter o filho, Barron. Portanto, Donald Trump andava a atraiçoá-la com uma atriz porno. Ainda a criança estava de fraldas, basicamente. Mas o que é interessante aqui não é isso. O que é interessante foi a resposta. Agora, quando veio estas notícias, isto foi principalmente o Wall Street Journal que noticiou isto, foi imediatamente a saída em defesa de Donald Trump por parte de certos movimentos evangélicos. Por exemplo, este senhor que estamos a ver aqui, que é Franklin Graham, ele que é o presidente da Billy Graham Evangelic Association, que veio logo dizer, não, isto é conversa de homens, os homens às vezes dizem coisas dessas, aliás, e passo a citar, houve presidentes que já usaram linguagem mais dura, e algumas destas coisas que os presidentes são acusados não é verdade. Portanto, o Graham, enfim, como era de esperar, vai logo dizer que não. Depois outro que também não é flor que se cheira, neste caso Tony Perkins, esse então vai logo dizer que, bom, o senhor presidente dos Estados Unidos, ele tem um que se chama, portanto, um mulligan, um do-over, portanto, a gente dá-lhe uma segunda oportunidade, porque isto já aconteceu, não está a acontecer agora, portanto, não é por isso. Coitado do senhor presidente. E depois disse uma coisa que eu achei muito interessante e queria trazer aqui para vocês, que é, e passo a citar, o Sr. Perkins disse uma vez, confrontado com o facto de, então, mas como é que é possível os evangélicos estarem a defender um homem como este? E diz ele, bom, nós estávamos cansados de sermos pontapeados de um lado para o outro, portanto, kicked around no original, por Barack Obama. E finalmente temos alguém que consegue dar uma contra-resposta, ou utilizando a expressão mesmo em inglês, portanto, he can punch back. É muito interessante ver os evangélicos a dizer isto, porque se durante a presidência Obama a defesa de um direito constitucional como é a interrupção voluntária de gravidez, o aborto, a liberdade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, a não haver o sistema repressivo como há a nível de consumo de drogas leves, exatamente a liberalização de certos mercados a nível estatal principalmente, do consumo de marihuana. Se isto é ser um bully, coitados dos evangélicos, quer dizer, são umas florzinhas de estufa, são uns autênticos snowflakes, coitadinhos, tiveram 8 anos a ser tão oprimidos. Portanto, isto é tudo muito curioso, é tudo muito engraçado, apesar de não ter graça nenhuma, porque neste caso é novamente a questão do nós contra eles. Se tu és evangélico branco, a gente perdoa tudo. Podes ser adúltero, podes andar a pagar para ter sexo, podes ser imoral, não interessa. Se és dos outros, e principalmente dos outros aqui significa se és a favor dos direitos individuais das pessoas, então estás sempre errado. Estás sempre errado e nada te é perdoado. E aliás, até eu iria mais longe. Porque durante 8 anos os evangélicos americanos demonizaram o presidente Obama. Um homem fiel à sua esposa, um homem que é casado há 26 anos, nunca foi infiel, pelo contrário, é um pai extremoso, é um homem moral, é uma pessoa íntegra. Nunca nesses 8 anos, por um momento fosse, os pastores evangélicos brancos ofereceram ou preces pelo presidente ou pela sua família, nunca o convidaram para as universidades cristãs, como costuma acontecer na Liberty University, por exemplo, ou outras, nunca perdoaram nenhuma transgressão, nunca lhe agradeceram pela sua liderança, nunca lhe agradeceram pelo seu trabalho e, no entanto, aquele que é um divorciado por 2 vezes, adúltero, ignorante, decadente, mentiroso, claramente não é cristão. 2 coríntios, a sério, 2 coríntios entram num bar e, no entanto, eles defendem-no o máximo possível. E defendem-no porquê? Porque querem ter poder. Os evangélicos brancos, principalmente, querem ter poder. Mas há uma coisa ainda bem mais pior, que foi o racismo que veio ao de cima. Porque um presidente negro
era de repente um anticristão, era talvez um muçulmano disfarçado, se calhar não tinha nascido nos Estados Unidos da América, era um bully, ou seja, coitadinhos dos cristãos eram muito perseguidos durante a presidência de Obama. Agora entra o Trump e de repente, não, o Trump é que é o nosso herói, o Trump é que é o nosso líder. Assim, portanto, vê-se a xenofobia, a intolerância, o racismo, o retrocesso civilizacional que é estes evangélicos, especialmente o movimento evangélicos dos brancos, porque o evangelismo, neste caso negro, é totalmente diferente. Isto para quê? Para terem tido uma vaga no Supremo Tribunal, porque eles querem lá meter juízes que são anti-abortos, para ganharem a guerra ao Natal que a Fox News ano após ano tem que injetar na conversa americana, porque não podemos cantar Natal ali, e alguém se entra numa loja tem que dizer boas festas, e nós estamos a ser muito perseguidos. E eles querem ter também poder na Casa Branca, poder no Congresso, poder na Casa dos Senadores. Só que, claro, isto são vitórias efêmeras, porque é verdade que eles têm esse poder agora, mas também é verdade que a pouco e pouco eles vão perder importância. E começam-se a ver estes números, por exemplo, estes dados que vocês estão a ver aqui, neste caso da Gallup, e vocês podem ver de 1994 para 2014 a queda que houve na identificação religiosa nos americanos, neste caso não só evangélica, claro, mas evangélica principalmente, e isto, com este estilo de atitudes, o que vai acontecer é eles estarem a perder cada vez mais influência. E eu queria acrescentar uma última coisa, que é o seguinte, é que isto infelizmente não é só nos Estados Unidos, porque em Portugal também acontece. Alguma da facção católica em Portugal, mais extremista, mais fundamentalista, e eu conheço alguns, conheço um inclusive, não vou dizer nome porque não vale a pena, mas é uma das pessoas mais respeitadas na blogosfera. É uma pessoa que tem livros publicados, é uma pessoa que faz muito trabalho para o catolicismo em Portugal, e essa pessoa disse-me a mim diretamente, eu prefiro o Trump do que a Hillary Clinton, porque eu sei que o Trump vai nomear um juiz que é contra o aborto. E fez um pacto com o diabo, que é aceitar alguém tão execrável como o Donald Trump só para ter a possibilidade de politicamente influenciar uma decisão, que é uma decisão, como eu já disse em vários sítios, mas digo aqui outra vez, é um direito constitucional, portanto, isto não está em questão. Tem que haver, os evangélicos têm que arranjar sistemas para tentar corroer este direito, como é, por exemplo, as clínicas onde se faz aborto têm que ter as paredes deste tamanho, os corredores daquele, e as escadas assim, as luzes assado, e por causa disso tem que se fechar as clínicas todas. E, neste caso, como eu estava a dizer, até em Portugal há esta tendência, que é uma tendência extremista, que é, para eu ter esta pequena coisa, eu abdico tudo o resto e aceito tudo o resto só para, neste caso, esta questão religiosa ser protegida. Também é verdade, como eu dizia há bocado, que para estas pessoas aborto é morte e, assim sendo, tudo justifica. Mas, mais uma vez, temos que ser nós a quebrar esse tabu. Uma coisa que é boa é que a nível da comédia, principalmente dos late night shows, isto é um assunto que nunca mais acaba. Eu vi este aqui do Seth Meyers, que era muito engraçado e gostava de partilhar com vocês. Of the potential illegality, there's also the fact that Trump overwhelmingly won evangelical voters by pretending to be a godly man, and the so-called Family Values Brigade was firmly behind him. So how do those self-proclaimed defenders of morality feel about Trump paying hush money to a porn star to cover up an affair he had just months after his son was born? Well, Tony Perkins, president of the Family Research Council, was asked about it on Tuesday, and this will shock you. He's suddenly a lot more chill about all that family value stuff. If the president were to all of a sudden revert back to some of that behavior as president, the evangelical support will not be there for him. Yeah. So it's basically we kind of gave him, all right, you get a mulligan, you get a do-over here. Ah, yes, it's just like Jesus said to the apostles when they found him in a strip club. Bros, I'm gonna need a mulligan on this one. You got me! Portanto, eu não podia dizer melhor do que o Seth Meyers. You got me. Portanto, perdoem-me lá porque eu sou divino. Muito bem, depois disto vamos então agora avançar para as nossas despedidas e os nossos desejos de mais uma semana sem pecado. Bem, estou de volta só para novamente relembrar que podem entrar em contacto
connosco aqui no Ateísmo em PT. Temos a nossa página no YouTube, temos a nossa página também no Facebook, portanto, neste caso, o Portal Ateu no Facebook e o Ateísmo em PT no YouTube. Enviem-nos as vossas sugestões, enviem-nos uma mensagem, façam um comentário. Estamos aqui também para falar com vocês. Portanto, até lá, para a semana, no próximo domingo, temos um novo show e, como eu gosto de pedir, Carpe Diem, e esta é a nossa vida que termina a cada momento que passa.